Boa noite. É um prazer estar aqui no CRES de São Paulo, que é o CRES do estado que tem o maior número de corretores de imóveis. Foi uma honra ser convidado e estar aqui com vocês. Além disso, bom, quero agradecer então ao Viana e à sua diretoria, né, pelo convite que me fizeram, e espero poder corresponder a essa expectativa toda que está sendo demonstrada pela quantidade de corretores que se manifestaram interessados em assistir a essa palestra. Eu sei que o tema é um assunto, realmente, o tema ele é motivador, porque são áreas novas, ou pelo menos que estão crescendo agora, né, dentro do meio dos corretores de imóveis. E, na verdade, na nossa profissão, nós temos até o colibri como o nosso símbolo, porque o colibri, ele, quando ele suga o néctar da flor, ele vai a outra flor para sugar o néctar, ele leva o pólen de uma para outra, então ele faz essa polinização e ele contribui com a reprodução vegetal e com a produção de frutos. O corretor também, o corretor é um vetor do mercado imobiliário, porque ele sabe quem tem a venda, ele sabe quem quer comprar, ele vai fazer a união entre os dois e vai fazer se concretizar a transação imobiliária. Bom, esta foi principalmente a atividade atividade básica do corretor de imóveis sempre. Mas como nossos mercados são dinâmicos, outras atividades estão crescendo dentro da profissão de corretor de imóveis, até em decorrência desse profundo conhecimento que o corretor tem do mercado imobiliário. As incorporadoras, quando vão fazer um lançamento, elas procuram, inicialmente, antes de determinar local, produto, etc., elas fazem o quê? Uma pesquisa. Essa pesquisa era feita sempre com empresas de pesquisa. Hoje, nós já temos empresas de inteligência imobiliária, em que os consultores imobiliários são corretores de imóveis. Então, eles é que vão balizar, muito melhor do que uma pessoa que vai fazer uma pesquisa, que não tem conhecimento de mercado imobiliário, que vai entrevistar qualquer um na rua, vai compor uma amostra que não tem nada de significativa para balizar a decisão de uma incorporadora. Então, esse trabalho feito por corretores de imóveis, e se chama inteligência imobiliária, é uma coisa que está crescendo, um segmento que também está crescendo dentro do nosso segmento profissional, né, da nossa atividade profissional de corretor de imóveis. Dentro dessas consultorias imobiliárias, a outra é a avaliação. A avaliação também é uma atividade que o corretor desenvolve em função do vasto conhecimento, do profundo conhecimento que ele tem do mercado imobiliário. Nossa lei, a 6.530, de 1978, que é a lei regulamentadora da nossa profissão, ela, no artigo 3º, quando trata das atribuições do corretor de imóveis, ela fala, em primeiro lugar, naturalmente, na intermediação de compra, venda, aluguel, locação, etc. E depois fala assim, podendo também opinar quanto à comercialização imobiliária. Vocês até poderiam dizer, por que só botaram opinar? Por que não colocaram logo, poderia avaliar imóveis? Bom, foi tentado. Na época, eu não participava ainda, eu não era nem corretor de imóveis ainda. Em 78, me tornei corretor de imóveis em 1980. Mas eu soube, pelos colegas, que nós tínhamos uma lei, a 4.116, que vigorava até aí, e essa lei foi substituída. Ela deveria ser revogada por problemas lá de problemas de origem legislativa. E, então, ela foi substituída. No gerar essa lei, os corretores de imóveis tentaram colocar avaliação, mas o lobby dos engenheiros não permitiu. E para que aquilo passasse e não ficasse
pelo menos em branco, então ficou opinar quanto à comercialização imobiliária. Desde antes disso, então, os corretores já lutavam para ter a atribuição de avaliação de imóveis, por entenderem, saberem, estarem conscientes de que conhecem o mercado imobiliário. Só que as normas de avaliação de imóveis foram elaboradas pela ABNT, elaboradas pela grande maioria de engenheiros que fazem parte da ABNT. E, consequentemente, foram transformados numa reserva de mercado. Então, eles colocaram, na verdade, elas nasceram até as normas de avaliações, ainda nos idos tempos do BNH, por um convênio que o BNH fez com a ABNT, para que se gerassem normas de avaliações em função deles precisarem muito de avaliação dos imóveis, etc., por causa das garantias, essa coisa toda. Então, como essas normas, então, foram feitas por engenheiros, elas tomaram um formato científico e, dentro da norma, ficou clara a exclusividade que os engenheiros colocaram para elaboração de laudos de avaliação e para fazer avaliação de imóveis. Então, isso aí ficou claro na norma. E isso é uma coisa que a gente procura mudar. Agora, nós vamos ver vamos ver o que a gente tem feito nesse sentido e quais as expectativas que nós temos de sucesso de conseguir essa mudança. Bom, a norma da ABNT que trata de avaliação de imóveis são as normas da série NBR 14653. A 14653-1 é avaliação de bens. É uma norma geral que ela é mais conceitual, ela desenvolve conceitos, etc., fala sobre métodos avaliatórios e tal, mas tudo muito mais conceitual. Depois, nós temos a 14653-2, que trata de imóveis urbanos, a 14653-3, que trata de imóveis rurais. Depois vem a 4, que trata de empreendimentos, avaliação de empreendimentos, etc., mas as que nos interessam são essas aqui, 14653-1, 2 e 3. Vamos ver na 1, porque na 1 que estão os conceitos. Então, lá na norma da BNT, está lá a definição de avaliação de bens. Análise técnica, realizada por engenheiro de avaliações. Então, quando eles já colocam isso aqui, já criaram a exclusividade, né? Para identificar o valor de um bem, de seus custos, frutos e direitos, assim como determinar indicadores de viabilidade de sua utilização econômica para uma determinada finalidade, situação e data. Essa é a definição de avaliação de bens que está na norma. A definição na norma de laudo de avaliação, novamente, relatório técnico elaborado por engenheiro de avaliações, em conformidade com esta parte da NBR 14653 para avaliar o bem. Diga-se de passagem, não existe nenhum curso de engenharia que tenha curso de engenheiro de avaliações. Vocês vão ver engenheiro civil, mecânico, químico, eletrônico, etc. Mecatrônico, mas engenheiro agrônomo, mas não existe nenhum curso de engenheiro de avaliações dentro de currículo de engenharia. Então, isso aqui já é uma maneira de colocar, quer dizer, ligar avaliações com engenharia. Bom, vocês poderiam me dizer, bom, mas a norma, ela tem força infralegal, ela tem hierarquicamente uma força menor do que uma força de lei. E a nossa lei 6.530 fala que nós temos
a possibilidade de opinar quanto à comercialização imobiliária. Então, nós estaríamos com uma atribuição legal. E eles têm de norma da BNT. É verdade que eles têm legal também, porque na lei que disciplina, que regulamenta a atividade do engenheiro, que é uma lei de 1966, se não me engano é 5.491, essa lei, ela coloca entre as atribuições avaliações, só não diz nunca que a avaliação é exclusiva dos engenheiros. Diz que eles são, é atribuição deles fazer avaliações, mas não diz que é exclusiva. Quem diz que é exclusiva é a norma da BNT. Mas veio aí, em 1990, na era Collor, de saudosa lembrança, 8.078 é a lei que nós chamamos de Código de Defesa do Consumidor. Lá no Código de Defesa do Consumidor, o artigo 39, inciso 8º, traz essa obrigação legal. Ele diz: é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, 1, 2, 3, etc., 8, colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, ou outra entidade credenciada pelo Conmetro. Então, quando isso aqui foi publicado, aquilo que estava na norma da BNT, ou que veio a constar na norma da BNT, passa a ter, portanto, passa a ser uma exigência legal. Essa aí é a razão de que eles, engenheiros, sempre se avocaram a essa questão da exclusividade. Nós pensamos muito antes de trabalharmos na nossa resolução COFES, que disciplinou o cadastro de avaliadores imobiliários, etc., porque nós tínhamos certeza que haveria a reação do lado aí das entidades representativas dos engenheiros, naturalmente. Como já havia vários casos em vários estados de ações contra corretores e até contra conselhos regionais. Acho que até aqui em São Paulo teve também, né? Então, em Santa Catarina também teve, etc. Só que essas decisões não foram decisões reiteradas e uniformes, quer dizer, que gerassem uma jurisprudência. Havia decisões que beneficiavam os corretores, outras que beneficiavam os engenheiros. Então, não existia esta ocorrência de decisões reiteradas e uniformes que pudesse ser considerada jurisprudência. Razão pela qual esse assunto continuava sempre em debate. A nossa lei 6.530 de 78, assim eu estava dizendo, era porque quando nós fizemos, então, estudamos muito a argumentação dos engenheiros nessas ações que eles entraram. E as argumentações deles se fundamentavam sempre no Código de Defesa do Consumidor e a BNT. Quer dizer, a exigência legal do Código de Defesa do Consumidor e a exclusividade taxativa para os engenheiros constante da norma da BNT. Então, a gente sabia qual era o argumento deles. Então, nós fizemos um estudo profundo dessa matéria para não dar um passo em falso, para fazer alguma coisa que tivesse realmente de acordo com a lei e que não pudesse ser refutada com esses argumentos legais, com essa fundamentação legal que eles tinham, que é o que nós vamos ver a seguir. Então, o artigo 3º da Lei 6.530 de 78, que é a nossa lei regulamentadora da profissão de corretor de imóveis, ela diz: compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, né? Podendo ainda opinar quanto à comercialização imobiliária. Naturalmente, quando coloca aqui opinar quanto à comercialização imobiliária, isso inclui a inteligência imobiliária, inclui o consultor imobiliário e inclui também a avaliação imobiliária. Naturalmente.
Logo, o corretor de imóveis tem competência legal para emitir opinião sobre comercialização imobiliária, ou seja, emitir parecer técnico sobre mercado imobiliário. Nós vamos ver o que a BNT define, como a BNT define parecer técnico. Na mesma norma 146531, assim como tem a definição de avaliação de bens, como tem a definição de laudo de avaliação, eles têm também a definição de parecer técnico, que foi o nome que nós adotamos. Eu quero ver se eu tenho essa definição aqui. Parecer técnico é um relatório circunstanciado ou esclarecimento técnico emitido por um profissional capacitado e legalmente habilitado sobre assunto de sua especialidade. Então, essa definição está na norma. Então, foi aí que nós achamos. Como a opinião, se nós podemos opinar sobre a comercialização imobiliária, se nós somos um profissional capacitado, ou seja, quem é o corretor de imóveis capacitado? Aquele que fez o curso de TTI ou o curso de gestão de negócios imobiliários. Ele é capacitado. Legalmente habilitado. Se ele está inscrito no CRES, ele é legalmente habilitado. Assunto de sua especialidade, mercado imobiliário. Então, a nossa opinião, se for feita de uma forma circunstanciada, o que quer dizer circunstanciado? Quer dizer com fundamento, expresso com uma lógica, por escrito, com uma bela apresentação, com português correto, etc. Não aquela carta de opinião de valor que muitos colegas nossos fizeram e que depõe contra a avaliação feita pelo corretor de imóveis. Então, isto pode ser chamado de parecer técnico. Se nós chamarmos de parecer técnico, nós não estamos indo contra o que diz a norma, nem contra o que diz a lei. Quer dizer, nós estamos atendendo perfeitamente tudo. Só que o que nós estamos fazendo é um laudo de avaliação, mas estamos chamando de parecer técnico. Né? Ele tem todo o conteúdo que tem um laudo de avaliação. Mas se nós escrevermos laudo de avaliação, estamos ilegais. Até o momento. A opinião abalizada e fundamentada. Apresentada a opinião, nós podemos opinar. Apresentada em forma de relatório circunstanciado, elaborada por profissional capacitado e legalmente habilitado, corresponde à definição de parecer técnico da norma e, consequentemente, o nosso corretor de imóveis pode fazer o parecer técnico e apresentar como um trabalho avaliatório. Insatisfeitos, os engenheiros ajuizaram, e já era de esperar, uma ação contra o COFES. Quando eu digo os engenheiros, foi o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o CONFIA, e o IBAP de São Paulo. Eles dois são autores dessa ação, que correu lá na Justiça Federal do Distrito Federal. E o objetivo deles era a anulação da nossa resolução criadora do Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários e que define qual o conteúdo, como deve ser, etc. Que, enfim, toda a questão de avaliação feita por corretores, mas sempre falando em parecer técnico de avaliação mercadológica, que nós abreviadamente chamamos de PTAM. Né? Então, eles perderam em primeira instância e, inconformados, recorreram ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é a segunda instância da Justiça Federal, lá em Brasília também, e, novamente, perderam. Quando eles perderam aqui, eles perderam feio, porque o acórdão está muito bem redigido e diz coisas assim que baseiam assim de uma forma irrefutável a nossa competência para avaliar imóveis. Destacam-se no acórdão da 7ª turma do Tribunal Regional Federal os seguintes trechos. Isso aqui agora são trechos do acórdão federal, e não é tudo, tem muito mais coisa aí, porque eu acho que eu vou ler 3 parágrafos aí, mas são bastante coisa e realmente contundente. A resolução impugnada não se desvia das finalidades,
bem assim das determinações contidas na Lei 6.530, uma vez que opinar quanto à comercialização imobiliária inclui a elaboração de parecer de avaliação mercadológica descrito nos termos do artigo 3º da Resolução COFES, etc, etc, etc. Continuou, mais adiante ele diz: as atividades elencadas no artigo 3º da Resolução COFES para a elaboração do parecer de avaliação mercadológica não necessitam de formação específica na área de engenharia, arquitetura ou agronomia, porque tais atividades estão relacionadas com a respectiva área de atuação e de conhecimento do corretor de imóveis. Vejam que foi melhor do que a encomenda. Eu diria, o que os engenheiros fizeram foi dar um tiro no pé, entrar com essa ação. Exato. Então, isso aqui foram, a seguir agora, aqui já não é mais desse assunto aqui. Então, eles perderam e, inconformados, naturalmente, eles não iam deixar de recorrer a todas as instâncias. Eles, depois de cientificados, aí, de intimados do acórdão, depois que o acórdão foi publicado, eles entraram com recurso especial e recurso extraordinário, quer dizer, eles foram a todas as instâncias, eles tentaram STJ e STF. E isso ainda é demorado, isso foi ainda no ano passado, está em curso, né? E nós estamos aguardando, já foram apresentadas contrarrazões ao recurso, ainda em novembro do ano passado, e vamos aguardar para ver a decisão final, que essa decisão agora vai ser uma decisão terminativa e a matéria vai ter transitado em julgado. Nós estamos aguardando o trânsito em julgado dessa matéria para, depois de ter isso aí realmente sacramentado, procurar a BNT administrativamente e buscar a inclusão da avaliação mercadológica dentro das normas da BNT, aquela elaborada por corretores de imóveis. Aí nós poderemos passar a utilizar o termo laudo de avaliação, não precisaremos mais chamar de parecer técnico. Realmente isso é uma falácia, é um jogo de palavras que nós usamos para conseguir esse objetivo que vocês estão vendo. Quer dizer, a gente não afrontou a lei e conseguimos resultado positivo. Um passo de cada vez. Esperamos que isso aconteça, né? Eu acho muito difícil, com a decisão de primeira instância, com um acórdão redigido desta forma, que isto venha a ser modificado. Mas a gente não sabe o que pode acontecer da justiça. Enquanto nós não tivermos essa decisão na mão, precisamos aguardar. Bom, falamos um pouco, então, sobre a avaliação feita pelos corretores, o porquê que nós usamos o termo parecer técnico. Eu acho que isso é uma fase, então, passageira, uma fase provisória, em que a gente usa o termo parecer técnico para evitar esse confronto, para evitar dar armas para quem está, o nosso adversário. Quer dizer, adversário nesse processo, porque eu acho o seguinte, na verdade, existem avaliações, isso é bom a gente comentar aqui agora, claro que preciso dos engenheiros para serem feitos, que fogem das atribuições do corretor de imóveis. Existem avaliações, por exemplo, que têm fins, por exemplo, a companhia de seguro, são avaliações que necessitam de custo de reprodução, então envolve orçamento de obra, etc., e coisas que são competência do engenheiro. Existem avaliações de fazendas, por exemplo, avaliações rurais, em que é necessário falar sobre qualidade de solo, aptidão do solo, enfim, floresta, engenheiro florestal, potencial de exploração de florestas e tudo mais. Então, quando o corretor ele é instado por um cliente a fazer uma avaliação e ele vê que escapa das suas atribuições profissionais, ele deve procurar um profissional daquela área e convidá-lo a assinar junto, a trabalhar em conjunto, fazer uma avaliação, um trabalho multidisciplinar, que vai ter, inclusive, muito mais força, né? Muito mais valor. E eu costumo dizer, quando eu dou uma aula de avaliação e chego nessa área, eu digo assim, aí vocês chamam o engenheiro, depois vocês dão um guaraná para ele.
Então, nos processos judiciais, provar os fatos e alegações é fundamental às pretensões das partes. Isto é o âmago do processo judicial, é este. O processo judicial inicia porque duas partes discordam sobre um determinado assunto. Cada um acha que tem razão, né? Então, eles vão primeiro procurar, através da inicial, da contestação, etc., eles vão procurar cada um fazer as suas alegações, as suas fundamentações. E eles, às vezes, já discriminam isso no início, ou depois, mais tarde, no processo, eles protestam por provar isto, por todas as formas em direito admitidas. E essas formas em direito admitidas estão lá no Código de Processo Civil, prova documental, prova testemunhal, a confissão, etc. E a que nos interessa é a prova pericial. Então, é uma forma de prova. Ela está, a prova pericial, ela está toda ela em artigos, 19 artigos, entre o artigo 420 e o 439 do CPC, ela está totalmente normatizada. Obrigado. Alô? Então, aí, nós vamos ver aí, ó, diz o artigo 420, que é onde começa. Diz assim, a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Esses são os três tipos de prova pericial que o Código de Processo Civil coloca. Ora, exame e vistoria não é o nosso caso é avaliação. O corretor de imóveis entende do mercado imobiliário e a avaliação do imóvel, quando for uma avaliação de mercado, é atribuição nossa, sim. Então, nós vamos falar agora sobre prova pericial de avaliação. E quando falarmos de perícia judicial, adiante vai ser sempre de perícia judicial de avaliação, que é a nossa área de trabalho, a nossa atribuição. O artigo seguinte, 421, diz assim, o juiz nomeará o perito, fixando de imediato o prazo para a entrega do laudo. Parágrafo 1º. Incumbe às partes, dentro em 5 dias, contados da intimação do despacho da nomeação do perito, primeiro, indicar assistente técnico e, segundo, apresentar quesitos. Então, sempre que existe uma perícia, o juiz nomeia um técnico, que é chamado de perito do juízo, que é da confiança do juiz. Alguns juízes usam do seu relacionamento pessoal ou do seu conhecimento, etc., indicam a pessoa. Outros juízes, quando assumem, vêm às vezes de outras varas, etc., assumem uma nova vara, eles se louvam de uma relação de peritos que a escrivania já tem e que já foram peritos de juízes anteriores. Mas vale sempre um trabalho junto às escrivanias e junto aos juízes, levando seu currículo, etc., comprovando capacidade, para que esteja lá capacitado e escalonado para ser também nomeado. Então, o juiz nomeia o perito. Quando ele nomeia, ele normalmente diz para o juiz, no despacho dele, ele manda intimar o perito para que apresente uma proposta de honorários e, normalmente, já fixa o prazo para a entrega do laudo. Isso é uma abreviação, porque ele não poderia fixar o prazo para entregar o laudo antes de as partes indicarem assistente técnico e apresentar quesitos, porque o perito nomeado, precisa ter os quesitos para poder formular a proposta de honorários. Sem saber o que ele tem que fazer ou o que ele tem que responder, ele não pode dizer quanto vai custar o trabalho. E, quando ele apresentar a proposta, o juiz ainda manda a parte autora, que normalmente tem que depositar os honorários, se manifestar sobre os honorários do perito. As partes se manifestarem sobre os honorários do perito. Elas podem impugnar, o perito pode ter que defender os honorários que ele apresentou, né? E, uma vez até, uma perícia que eu fui nomeado pelo juiz, eu apresentei minha proposta de honorários, e o advogado da parte autora, que tinha que depositar, fez uma impugnação, entre outras coisas, dizendo que eu estaria ganhando muito mais do que ele.
o juiz, na resposta, disse que se ele não sabia, mais ou menos assim, que se ele não sabia avaliar bem o trabalho dele, que eu sabia. Cada um dava o preço do seu trabalho, cada um sabia o que valia o seu trabalho. Mas, em outras palavras, né, mas quis dizer isso. Então, o juiz, então, as partes, então, de acordo com os honorários, o autor vai depositar 50%, normalmente 50%, hoje já tem uma corrente de juízes que manda depositar integralmente, para depois ser levantado apenas 50% no início e 50% no final. E isso tem um motivo também, porque, como o autor é que está pagando, o perito ele fica muito vinculado a receber o dinheiro do autor, o honorário. E isso causa uma certa pressão, pode causar uma certa pressão, porque ele vai lá, ele recebe, ele depositou 50%, ele retira, faz o trabalho. Se o autor não está satisfeito com o trabalho, foi contra os interesses dele, ele pode ficar depois remoendo e tal, e nem depositar. Se o perito quiser receber o resto, tem que entrar com uma execução dos honorários ainda, etc. Então, muitos juízes hoje, para não haver essa dependência, têm determinado que os honorários sejam depositados integralmente no início, autoriza o levantamento de 50% para o início e só autoriza o levantamento do saldo de honorários após a entrega do laudo pericial. Bom, então, depositada a parte inicial, aí o perito vai lá, vai retirar, e depois de retirada é que pode ser iniciado o trabalho. Portanto, daí é que vai contar um prazo para ele entregar o laudo. Né? Então, o juiz não poderia fixar o prazo de imediato, mas o código fala isso e a maioria deles faz. Já dá o prazo esse que nunca funciona, porque tem que correr todas essas intimações de vai e vem, etc. E vocês sabem que a nossa justiça, se não pegar uma greve no meio ainda e tudo mais, é muito morosa, e isso tudo, com essas demoras todas, termina engolindo o prazo que o juiz determinou. Aí lá vai o perito fazer uma petição de prorrogação de prazo, etc. Tal. Bom, as partes, então, vão indicar assistente técnico e vão formular quesitos. Né? O juiz também formula quesitos, nem sempre. Muitas vezes o juiz deixa apenas os quesitos para as partes formularem. Quando o juiz é muito interessado, e alguns são, ele também estuda o caso e formula quesitos ao perito. Em diversas ações judiciais é necessário conhecimento de valor de mercado de imóveis, lugar para a gente funcionar. Aí vem as desapropriações, nos inventários, na partilha, nas renovatórias, nas revisionais de locação, nas indenizatórias, dissolução, liquidação de sociedade. Eu botei etc., porque ia faltar espaço para a gente botar tudo. Muitas ações têm, as execuções também, né? Porque muitas vezes as execuções vão ter imóveis oferecidos em penhora, e aí vem a discussão sobre o valor do imóvel. O oficial de justiça, ele pode avaliar. Nesse caso, o oficial de justiça pode avaliar, e isso por determinação legal. Então, o oficial de justiça vai avaliar e, normalmente, como ele não tem conhecimento de mercado, ele não é nem engenheiro, nem corretor de imóveis, então, o que vai acontecer, e acontece muitas vezes, é que essas avaliações são impugnadas, e aí tem que entrar com outras avaliações, o juiz tem que nomear um perito, etc. Então, também nas execuções também acontece isso. Aqui, é interessante a gente comentar, já que nós estamos falando de perícia, e falamos das multidisciplinares, avaliações em que é necessário conhecimentos que vão além, que transcendem as atribuições do nosso corretor de imóveis. Nós temos ali as desapropriações. Na desapropriação, a desapropriação, vocês sabem, é uma forma prevista na nossa Constituição de perda da propriedade. A propriedade é garantida lá como garantia fundamental, um dos incisos do artigo 5º, mas a perda da propriedade também é prevista. E a desapropriação é uma delas, quando há interesse público. Então, o que acontece? O proprietário deixa de perde o domínio, ele perde a propriedade, ele tem que entregar. Só que a nossa Constituição diz assim, mediante justa e prévia indenização. Né? A indenização ela é prévia, quando ela é paga antes,
e justa quando o valor é o valor justo para o proprietário que está sendo privado da propriedade. Ora, vamos imaginar que um dos senhores vem mantendo uma gleba urbanizável, pensando, isto aqui vai, daqui a 10 anos, isso aqui vai dar um loteamento maravilhoso, eu vou poder parcelar isso aqui e tal, isso aqui vai ser o estudo dos meus filhos, com esse dinheiro aqui eu vou poder levá-los até formar na universidade e tal, enfim, vou deixar um patrimônio, aquela coisa toda. Então, ele tá com isso, é um plano de vida. É um plano de vida. E vem o poder público e decreto de utilidade pública e desapropria. E aí deposita para ele lá um valor que é o valor do IPTU da área, por exemplo, o valor da planta genérica de valores lá, que é um valor praticamente fiscal. Ora, como gleba, esse seria o valor justo? É isso que se discute. Então, o que vai acontecer num processo desse? O expropriante, o poder expropriante, vai depositar aquele valor, que é praticamente o valor venal, etc. E o proprietário, ele pode contestar esse valor judicialmente, e vai fazê-lo. O advogado dele vai pedir para instruir a petição dele de contestação do valor, ele vai pedir um laudo de avaliação, não é? E esse trabalho pode ser feito pelo corretor de imóveis, mas, para ter a qualidade total, nesse caso, ele deve estar com o engenheiro junto. Vou explicar por quê. O valor, nesse caso, deve ser determinado, aqueles que já trabalham com avaliações, que já fizeram curso de avaliação, conhecem, pelo método involutivo. O método involutivo, ele parte é como se fosse um estudo de viabilidade econômica. Ele vai fazer um projeto do loteamento que ele pretenderia fazer lá, projeto tudo virtual, e vai dizer assim, bom, o lote que eu vou vender lá, pelo que corre na região, tem um valor X de metro quadrado, bem diferente do valor de gleba, valor de lote. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar a área total, vai pegar o que a legislação diz. Se a legislação diz que ele tem que dar 10% de área de equipamento, de área verde, de áreas de uso público, né? Mais 5% de área de equipamento comunitário, e no mínimo 20% de sistema viário, ele tem, no máximo, de área útil, 65% da área. Então, ele vai pegar 65% da área, considerar como área útil, multiplicar pelo preço do metro quadrado de lote, ele vai ter o quê? O faturamento total se vendesse tudo aquilo como lote. Aí ele vai começar a fazer, aí por isso que se chama involutivo, ele vai vir agora da frente, do fim para o começo. Então, ele retira o custo do projeto, o custo da implantação da infraestrutura, tudo, água, energia elétrica, pavimentação, etc., tratamento de esgoto, vai retirando tudo, retira o custo do projeto, retira o custo da aprovação, custo da comercialização, imposto de renda, e chega ao valor líquido, vamos dizer assim, da área hoje. Esse valor é que seria o valor justo, porque ele realmente estaria compensando aquela pessoa da perda que ele vai ter por ser privado dessa propriedade. Então, esse é um trabalho, uma desapropriação, ele é feito desta forma, contesta. Naturalmente, o juiz não vai concordar com esse valor, mas certamente vai levantar muito o valor que foi proposto pelo poder expropriante. Bom, continuando. Em qualquer das ações, portanto, dessas que nós falamos, o cliente do corretor poderá solicitar o nosso parecer técnico para instruir, de avaliação de mercado, para instruir uma petição, tanto como requerente, como autor, ou como requerido, que é o réu. Instruir a petição seria essa, por exemplo, que ele vai contestar a desapropriação, e, ao contestar a desapropriação, ele coloca o laudo de avaliação, ou o parecer técnico de avaliação mercadológica, junto com a petição. E aí o advogado vai se fundamentar
naquilo que contém, no valor que está ali demonstrado e tal, ele vai utilizar todos esses argumentos baseados naquele trabalho. Então, a gente se chama instruir. Ele vai instruir a petição com o trabalho do corretor de imóveis. Bom, no caso da nomeação pelo juiz como perito judicial, nomeação do corretor de imóveis como perito judicial, aí há que se observar o que determina o artigo 145 do Código de Processo Civil. O que diz o artigo 145 do Código de Processo Civil? Diz lá, quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito, segundo o disposto no artigo 421, que nós lemos há pouco. Parágrafo 1º. Os peritos serão escolhidos entre os profissionais de nível universitário, devidamente inscritos no órgão de classe competente, respeitando o disposto no capítulo 6, seção 7 deste Código. Parágrafo 2º. Os peritos comprovarão sua especialidade na matéria sobre que deverão opinar, mediante certidão do órgão profissional em que estiverem inscritos. E parágrafo 3º, nas localidades onde não houver profissionais qualificados que preencham os requisitos dos parágrafos anteriores, a indicação dos peritos será de livre escolha do juiz. Então, se diz que só será de livre escolha do juiz quando não tiver profissionais qualificados que preencham os requisitos anteriores, então, essa questão, por exemplo, do nível universitário, engessa o juiz, ele tem que nomear quem tem a nível universitário. Hoje, entre os corretores de imóveis, e o nível universitário tem que ser na matéria em que ele vai tanto que tem que ser comprovado ainda por certidão do órgão de classe. No caso, teria que ser um corretor que tenha gestão de negócios imobiliários para atender isso. Mas isso não vem sendo observado. Muitos juízes têm nomeado corretores de imóveis para fazerem avaliações como perito do juízo em processos judiciais, independente de terem ou não o nível universitário. E eu concordo plenamente, porque o conhecimento do mercado não tem nada a ver com o nível universitário. Tem muitos corretores, a grande maioria dos corretores, porque os de nível universitário ainda são poucos, estão crescendo bastante, é muito bom isso, mas ainda são poucos, e os corretores nossos têm conhecimento do mercado imobiliário, independente de terem nível universitário ou não. O que importa não é o nível universitário, e sim o conhecimento do mercado imobiliário e saber fazer a avaliação. Mas isso aí está no 145, e o que acontece? O que acontece? O juiz nomeia o corretor faz o trabalho, entrega o trabalho, a outra parte, ou a parte que se considerar prejudicada, vai lá e alega isso. Não, mas o juiz nomeou e ele não tem. Quer dizer, é uma maneira de impugnar, né? E muitas vezes tem dado, algumas das decisões contrárias que nós temos tido, têm sido exatamente em cima disso, do artigo 145. Então, o parágrafo 1º acima restringe a nomeação de perito aos profissionais de nível universitário, não havendo tal restrição, entretanto, para os assistentes técnicos. Então, tá, agora nós falamos, o assistente técnico, ele não tem nenhum tipo de impedimento. O impedimento só pode ser alegado para o perito do juízo. Isso porque eles são de confiança das partes, como diz o artigo 422 do CPC. Artigo 422. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso. Os assistentes técnicos são de confiança da parte, não sujeitos a impedimento ou suspeição. Então, quem indica o assistente técnico é o advogado da parte. Ele, numa petição, ele vai, já vocês viram até lá no artigo 421, lá dizia que quando chegasse no momento no despacho do juiz, ele ia determinar as partes que indicassem assistentes técnicos e formulassem requisitos. Então, a indicação de assistentes técnicos é das partes. Então, o assistente técnico, ele é
e isso está escrito no próprio Código de Processo Civil, ele é de confiança da parte, portanto, não pode ser, não está sujeito a qualquer impedimento ou suspeição. A suspeição seria o seguinte, por exemplo, ele ser parente. O perito não pode ser parente de uma das partes, aí é suspeição. Ele pode receber uma impugnação por suspeição. O impedimento é quando ele não atende, aquele, por exemplo, de ele não ser nível universitário, é um impedimento, né? Então, o assistente técnico não tem problema de impedimento nem de suspeição. Pode ser irmão da parte, não tem problema nenhum. Ele é de confiança da parte, não há nenhum problema. Esse termo de compromisso que vocês estão vendo aqui, independentemente de termo de compromisso do perito, é porque antes, o perito, quando era nomeado, ele tinha que ir até a escrivania e preencher tinha um formulário lá, ele tinha que assinar esse formulário, que era um termo de compromisso. Ele assumia o compromisso de fazer, aí, escrupulosamente, etc, etc, etc. Enfim, hoje isso não está mais, porque está na lei, se ele aceita, se ele está sendo nomeado, ele automaticamente tem a obrigação de saber. Então, já diz, independentemente de termo de compromisso. E ainda assim, tem juízes mais antigos que ainda escrevem que intima o perito para comparecer, prestar compromisso e apresentar, formular proposta de honorário. Bom, aí está dizendo aquilo que nós já tínhamos falado. A nomeação pelo juiz de um perito sem nível universitário poderá ensejar uma impugnação pela parte que se julgar prejudicada. Então, isso aí é o que eles chamam lá, jus esperneante, quer dizer, o direito de espernear. Então, tudo que puder servir para reclamar ou para procrastinar, para fazer demorar o processo, etc., eles vão usar. Já os assistentes técnicos não estão sujeitos à impugnação por serem de confiança, naturalmente, já está bem claro. Bom, vamos encerrar por aqui, vendo como é que é o caminho da perícia judicial. Então, ao ser nomeado pelo juiz para exercer munus é aquela função que ele tem de perito do juízo. Então, isso aí tem gente que fala, não, fulano é perito do juiz. Não, perito do juízo ninguém é. Perito do juízo, ele está. O perito do juízo, ele é perito do juízo, desde a nomeação até a entrega do laudo. Terminou aquele processo, saiu daquele processo, ele não é mais perito do juízo. Ele só vai ser perito do juízo quando for de novo nomeado. Então, ninguém diz assim, eu sou perito judicial. Não é. Na verdade, não existe o perito judicial. Só quando ele for contratado da Justiça. Se ele for contratado da Justiça, aí sim, ele é um perito judicial, ele trabalha só lá. Então, o corretor de imóveis que for nomeado, para exercer esse munus de perito juízo, ele deverá, primeiro, ir lá na escrivania e fazer carga do processo, para tomar pé daquilo que estão discutindo as partes. Ele precisa ler para saber. Aí ele vai levar para casa, vai estudar esse processo e verificar o objetivo do trabalho, porque ele vai ver o que está sendo discutido, quais são os pontos controversos, para ver em que ele tem que esclarecer. Aí, ciente do trabalho, da extensão do trabalho, ele vai elaborar uma proposta de honorários. Aí ele vai fazer uma petição ao juiz, excelentíssimo senhor juiz, fulano para tal, etc., da comarca tal, né? Fulano de tal, corretor de imóveis, nomeado, perito nomeado nos autos, número tal, etc., veio por meio da presente, formular a sua proposta de honorário, apresentar a sua proposta de honorário nos termos que segue. E aí ele continua dizendo que ele quer tanto pelo trabalho e tal, e aí pede já para levantar 50% para o início e os outros 50% no final, etc. E se ele for esperto, ele já pede, que o juiz determine a parte que deposite a totalidade dos honorários para que sejam levantados 50% no início. Ele já sugere que seja feito dessa forma. Elaborada a proposta, ele vai lá, protocola no fórum, lá na escrivania, e vai ter que defendê-lo em caso de impugnação. Se o cara achar a parte que vai pagar, ou até o réu também, porque não é o réu que vai pagar imediatamente, mas ele pode discordar, porque se ele perder a ação, ele vai ter que pagar
custas e despesas para o vencedor, né? Então, mesmo que ele não pague agora, ele poderá ter que pagar depois, então ele pode discordar também. Então, as partes vão ter que aceitar, ambas as partes vão ter que aceitar os honorários. E, se não aceitarem, vão impugnar, e ele vai ter que defender e justificar por que ele está cobrando aquele valor. Aí vem a parte que começa a ficar interessante. Ele vai levantar a parcela de honorários depositada, ou os 50% se for o integral. E vai dar início aos trabalhos na data fixada nos autos. Dar ciência aos assistentes técnicos do andamento dos trabalhos. Então, isso é uma coisa importante, o perito não pode esquecer que tem 2 assistentes nomeados, que normalmente o endereço e o telefone desses assistentes estão nos autos, e se os assistentes, às vezes acontece, não estão muito interessados e não aparecem lá no dia que o juiz marcou, ele deve telefonar para o assistente, se possível, passar um e-mail para ficar com documento e tal, dizendo: estou iniciando a perícia, lhe convido para participar, lhe convido para, vamos fazer uma reunião para discutir o assunto, etc. Procurar integrar, porque quanto mais integrado for o trabalho, menos controvérsia e menos trabalho ele vai ter depois de discussão e de impugnações do laudo que ele vai apresentar. Aí, dentro do prazo determinado pelo juiz, se não for suficiente, ele vai pedir a prorrogação, entregar o laudo através também de protocolo na escrivania. Ele vai requerer o levantamento do saldo de honorários, vai receber e continua, ele permanece à disposição do juízo para uma eventual necessidade de comparecer em audiência. Muitas vezes, a nomeação de perito não implica em apresentação de laudo. É raro, mas pode acontecer. O juiz já determinar que o perito e assistentes deverão comparecer direto em audiência e, lá na audiência, responder a perguntas sobre a matéria. Isso, às vezes, acontece, principalmente quando é vistoria ou coisas assim, mas de menos importância. Mas o normal é que seja apresentado um laudo, os assistentes têm, depois da entrega do laudo do perito, os assistentes podem concordar, ou um dos assistentes pode concordar, que ele concordar, pode assinar, colocando de acordo, podem até dizer no laudo que fizeram o trabalho os 3 em conjunto, né? Isso é muito bom, porque dá muita segurança para o juiz. Agora, podem também fazer o laudo divergente. Então, o perito junta o laudo dele, os assistentes vão ter um prazo para apresentar o seu laudo, ratificando ou um laudo divergente do laudo do perito. É claro que o laudo do perito do juízo tem muito mais força que os laudos dos assistentes, porque é pacífico isso, e é de lei mesmo, que esses assistentes são de confiança da parte. Logicamente, eles vão procurar enfatizar os aspectos que interessam para quem os contratou, né? Deixando de mencionar aqueles que não são interessantes para o autor ou o réu que os contratou, para a parte que os contratou. Então, essa questão de permanecer à disposição é porque, na audiência de instrução e julgamento, quando sobram dúvidas e os laudos são apresentados, e as partes ainda são intimadas a se manifestarem sobre os laudos. E, quando elas são intimadas, elas muitas vezes trazem novas questões e trazem novos aspectos, às vezes que não ficaram claros ou bem respondidos no laudo, para que sejam esclarecidos. E, muitas vezes, o juiz determina que seja feito um laudo complementar, ou então determina que os peritos compareçam, que o perito compareça, perito e assistentes, em audiência de instrução e julgamento, para que, nessa oportunidade, ele possa questioná-los a respeito. Essas questões em audiência aos peritos, elas não podem ser feitas de surpresa. Elas têm que ser formuladas por escrito com um mínimo de 5 dias de antecedência. E somente aquilo que foi formulado por escrito com 5 dias de antecedência pode ser questionado aos peritos, e eles têm a obrigação de responder. Me coloco à disposição dos senhores para perguntas que... Marcelo, vamos começar aqui pelas perguntas da TV.
E eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizá-lo pela qualidade da apresentação. Obrigado. Que realmente é uma qualidade muito boa, técnica. E depois eu já quero pedir para você deixar o slide, para no momento em que nós colocarmos no site, podermos colocar com o original, para poder dar boa qualidade, Perfeito. para que as pessoas possam... Já informo que já ficou no computador aqui. Então, está ótimo, te agradeço. Bem, vamos lá. A pergunta é do colega internauta Frank Heckler. A NBR 14653/4 dispõe sobre avaliação de empreendimentos. Quem está legalmente habilitado a fazer esse tipo de avaliação? Corretores de imóveis, engenheiros, administradores ou economistas? Frank Keller, administrador de empresas e corretor de imóveis. Eu pediria apenas, Barcelos, que você fosse sucinto na resposta, porque tem outras tantas perguntas aqui. E um detalhe, nós estamos com o auditório aqui do lado, o Haroldo de Paula, está lotado. A sala aqui do lado também lotada. E a recepção do CRES, nós temos uma TV, também lá está lotado. E provavelmente virão perguntas também desses auditórios. Então, nós teríamos que ser um pouco ligeiros para poder atender a todos. Perfeito. E, Ana, primeiro eu quero dizer que a pergunta foi muito bem formulada, excelente. Eu vou ser sucinto nas respostas. E aquelas que não puderem ser respondidas hoje, eu estou deixando meu e-mail, meu celular, estão à disposição e eu atendo sempre a todos que me ligarem ou que entrarem em contato comigo através de e-mail e vou responder. Perfeito. E até falando sucinto, vou dizer rapidamente aqui, tem um juiz uma vez que disse para mim assim, porque muitos advogados não sabem formular os quesitos. Então, quando vão fazer a pergunta, colocam assim, pode o senhor perito informar se isso? Aí o juiz diz para mim, quando eles te perguntarem assim, responde, pode. Então, tá bom, mas essa pergunta não é desse tipo, essa pergunta está muito bem formulada, e a questão eu até mencionei, e ainda disse, não é nossa área, né, não é nossa praia. A NBR 146534, ela trata de avaliação de empreendimentos. E tratando de avaliação de empreendimentos, é uma avaliação econômica, que envolve principalmente a questão de receita, despesa, potencial de faturamento, é praticamente um estudo de viabilidade econômica e vai depender da profundidade dessa análise, desse trabalho, para dizer quantos profissionais terão que participar em conjunto na avaliação. Por exemplo, se ela tem uma parte que vamos dizer assim, de avaliação imobiliária de mercado, o corretor de imóveis participa. Mas tem uma parte que é de avaliação econômica. Então, o economista, o administrador... Um posto de gasolina com um supermercado, com uma farmácia. Né? Isso, e se envolve construções, etc. Ainda envolve também a presença do engenheiro. Muitas vezes, a parte até engenheiro mecânico, porque empreendimento, às vezes, são indústrias, envolve equipamentos e tudo mais. Então, ela é multidisciplinar. Tá? Muito boa a pergunta do colega. Perfeito. Vamos lá. Anderson da Silva. Boa noite a todos. Primeiro, parabenizo o CRES São Paulo e toda a equipe da TV Cresce pelo excelente trabalho na transmissão. Optei por assistir em casa, pois temi perder o início da palestra e a qualidade está ótima. Está aí para vocês, está vendo? Sorria. Parabéns, parabéns. Em segundo lugar, considerando que o parecer técnico é o documento elaborado extrajudicialmente e o laudo de avaliação trata-se de prova pericial realizado pelo senhor perito. Desta forma, solicito a gentileza de informar se estou equivocado quanto a esses conceitos e se o corretor hoje já pode ser nomeado como perito do juízo e elaborar a avaliação, já que não podemos ainda utilizar a nomenclatura laudo de avaliação, mas apenas um parecer técnico que é apenas uma prova extrajudicial. Claro, não diminuindo este grande passo que demos ao validar o parecer técnico do corretor. Muito boa colocação.
Parte disso nós respondemos aqui, eu vou fazer só o complemento. O assistente técnico, quando juntar, vai ter que juntar no processo um parecer técnico de avaliação mercadológica. Já o corretor que for nomeado pelo juiz, ele não precisa mais trabalhar com parecer técnico, uma vez que o trabalho elaborado pelo perito nomeado pelo juiz é um laudo. Portanto, ele vai apresentar um laudo de avaliação por determinação legal. Perfeito. Vamos lá. Pergunta do internauta Ronaldo Vitulli. Boa noite. Gostaria da opinião do senhor Luiz Fernando Barcelos sobre a possibilidade ou não de o corretor com curso de avaliação imobiliária ser nomeado perito judicial. Essa já está respondida. Está respondida, né? Mas apenas confirmando que sim. Confirmando, sim, pode, depende do juiz. Perfeito. A pergunta da internauta, nossa colega corretora, Tânia Ângela. Boa noite, sou corretora de imóvel e técnica em edificações. Quero saber qual o peso e possibilidade para atuar como perita judicial de imóveis, ou seja, quais as chances que tenho e o que devo fazer. É aquilo que nós dissemos, o artigo 145 do CPC exige que seja nomeado perito entre os profissionais de nível universitário. No caso, se é técnica em edificações e corretora de imóveis, nenhum dos dois seria nível universitário. Então, pelo 145 não poderia, mas, como eu disse, há juízes que têm essa liberalidade de nomear, embora possa haver depois impugnação mais adiante no caso de ter parte contrariada, e sempre tem. Perfeito. Eu quero também lembrar a todos que o CRES tem recebido muitas solicitações de diversos juízes do Estado de São Paulo pedindo a indicação de corretores de imóveis para atuarem como peritos judiciais. E nós temos encaminhado a lista que consta no CNAE. Passamos e o juiz define o profissional. Perfeito. Bem, vamos lá, a internauta Janice Alegrance. Boa noite, gostaria de saber quais os principais requisitos que devem constar em um parecer, como tornar-se um perito. Muito bem. O parecer técnico de avaliação imobiliária, ele está regulamentado, vamos dizer assim, ou tem pelo menos uma forma de proceder na resolução COFES 1066/2007 e no ato normativo 001/2008. Eu diria que você poderia, para verificar isso, acessar o site do COFES, cofes.gov.br, e lá procurar as normas de avaliação imobiliária, vai encontrar relacionado todos os requisitos que deve ter, o que deve conter, qual o conteúdo e como proceder para se inscrever no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. Perfeito. Bem, aqui tem uma colega, Márcia Parrini Marques, ela está pedindo a apresentação. Então, a Márcia, está resolvido porque a apresentação vai ficar no site do CRES e você poderá pegar por lá a sua cópia, tá bom? Temos aqui uma pergunta de um colega que não tem experiência em avaliação, o Gilberto Iog. Ele está lá no auditório Raul de Paula. O Gilberto Iog é o que mais acompanha as avaliações aqui no CRES. O senhor disse que o corretor de imóveis não pode fazer um laudo de avaliação. Se esse corretor for inscrito em sua comarca, nas respectivas varas, e estiver como perito judicial, mesmo assim ele não poderá utilizar o título de seu trabalho, laudo de avaliação mercadológica? Já acabamos de responder. Sem dúvida, ele como perito do juízo, ele tem já a atribuição legal dada pelo juiz e a autorização legal, naturalmente, de apresentar o seu trabalho como laudo de avaliação. Barcelos, eu também queria dizer o seguinte, você sabe, nós temos aqui no CRES São Paulo o curso que foi aprovado pelo COFES, inclusive com parecer favorável seu, naquela época, e o curso do CRES, nós tivemos aí um período longo sem ministrá-lo por questões de licitação dos professores. Uma dificuldade fora do comum encontrar uma empresa que tenha a capacidade de nos fornecer professores que possam ministrar em todo o estado de São Paulo. Porque não pode o CRES fazer só aqui na capital, porque aí fica aquele privilégio para os colegas da capital. Então, nosso objetivo é fazer no estado todo.
E foi muito difícil, foi uma das licitações mais complicadas que tivemos aqui no CRES. E por 3 vezes elas foram realizadas e se mostraram inadequadas. Agora, finalmente, nós concluímos uma licitação. Segunda-feira nós vamos assinar o contrato com a escola, que foi a vencedora desse certame complicadíssimo. E eu acredito que já a partir do próximo mês, do mês de maio, nós já iremos começar os cursos de avaliação para avaliadores. E aí, em todo o estado de São Paulo, nós vamos abrir uma turma em cada delegacia. Há uma demanda reprimida, há mais de 2.000 inscritos no site do CRES, já se preparando para tal. E eu quero dizer a todos aqueles que estão hoje participando, assistindo pela TV Cresce, que façam a sua inscrição no site, porque depois nós vamos mandar o e-mail para fazer a confirmação. E aí, evidentemente, aqueles que por ordem cronológica estiverem primeiro serão chamados primeiro e os demais subsequentes. Mas nós vamos retomar com força e vigor e este curso será ministrado em todo o estado de São Paulo e sem ninguém pagar nada por isso. O custo é zero, ninguém paga nada. O curso do Cresce é gratuito, diferente daqueles que estão aí no mercado, que são ministrados por empresas privadas, que cobram até acima de R$2.000 por esse curso. E eu digo para vocês que o curso do Cresce é de altíssima qualidade, é muito bom mesmo. Então, aqueles que quiserem, procurem fazer a sua inscrição no site do Cresce. Vamos lá. André Forlim. Bom, acabei de responder a pergunta dele. Ele pergunta, sou corretor de imóveis e bacharel em Direito. Gostaria de saber se tem que fazer algum curso específico para se tornar um perito de sucesso. Bom, mas é perito. Não, tudo bem. Ele, como ele é bacharel em Direito, ele já sabe que os peritos têm que comprovar a serem inscritos no órgão da área em que compete a matéria. Perfeito. Então, se a matéria é avaliação de imóveis, ele tem que estar inscrito no CRES. O fato dele ter, por exemplo, curso superior em Direito, não vai suprir aquele nível universitário do artigo 145. Então, cai na mesma situação anterior que a gente falou, depende do juiz, o juiz pode nomeá-lo mesmo sem ter curso superior na área, na matéria mercado imobiliário. Perfeito. Pergunta do internauta Cláudio Fagarassi. Se tratando das avaliações específicas para bancos e financeiras, que tratam de avaliar bem que o banco vai financiar, o corretor pode fazer esse tipo de avaliação? Pode sim, avaliação de financeira, etc., sempre é uma avaliação de mercado, porque as financeiras, elas precisam de uma avaliação correta, porque o imóvel normalmente ele é dado em garantia, e se ele eventualmente tiver que servir para finalidade, ser penhora, ser tá hipotecado e ser levado até a leilão, etc., é preciso que ele seja arrematado, pelo menos num valor próximo daquele que foi avaliado. Então, a avaliação tem que ser uma avaliação boa e de mercado, né? A propósito disso, algumas instituições financeiras obrigam os avaliadores a fazerem avaliação do que eles chamam de liquidação forçada. Isso é uma falácia, porque a liquidação forçada depende do aperto que está a forca no pescoço do freguês, né? Então, não existe isso. Mercado é mercado. Liquidação forçada saiu do mercado. Perfeito. A pergunta do internauta André Klein. Existe algum curso alternativo que nos auxilie na função de perito? Eu acredito que há, por todo o Brasil, várias instituições que dão cursos de perito judicial, e eu acho que isso se digitar no Google perito judicial, deve aparecer uma porção. Perfeito. Esgotadas as perguntas que nos chegam pelo site, eu gostaria de saber se aqui na sala há alguém que queira fazer pergunta. Bom, havendo mais de 3, né, eu vou pedir a gentileza que vocês formem uma fila aqui do lado. E aí eu vou pedir também que a pergunta seja pergunta, que não seja uma explanação, uma palestra, porque às vezes tem alguns colegas que gostam de nos complementar a palestra dando outra aqui no microfone. E por gentileza, como o número é grande, né, eu gostaria que as perguntas fossem bem claras e objetivas. Por gentileza, diga o nome e faça a pergunta, por favor. Boa noite
Professor, nosso palestrante Luiz Barcelos, gostaria, inclusive, de parabenizá-lo pela palestra, muito interessante, foi muito proveitosa. Ao nosso presidente também, Viana, e aos demais colegas. Mas a minha pergunta, em parte, ela foi respondida, mas faltou um complementozinho. Como o senhor falou, nós, corretores, embora não atingimos plenamente as condições com base na BNT e a possibilidade de elaborarmos a avaliação tal como engenheiros ainda, mas, uma vez nomeado pelo juiz como peritos, podemos até fazê-lo na parte judicial. O que eu queria saber é o seguinte: naquela primeira folha de apresentação, onde vai se complementar a avaliação, existe uma fundamentação. Ainda que colocamos nossa qualificação como corretores de imóveis, que usemos ainda o termo laudo técnico, a fundamentação não se fala, nós corretores, em ABNT, citamos o ato normativo, o CPC, tudo, mas não falamos em ABNT. Muito boa colocação. Se nós vamos dizer que ela está de acordo com a resolução 1066/2007 do COFES. Não vamos dizer que ela está de acordo com a ABNT. Na verdade, por quê? Porque o trabalho que a ABNT determina, ele tem uma série de outras componentes, ele tem, inclusive, graus de precisão e fundamentação, grau 1, 2 e 3 de precisão, grau 1, 2 e 3 de fundamentação, que são verdadeiros algoritmos. O engenheiro que está fazendo uma avaliação, ele, quando começa, ele não sabe que grau ele vai chegar no fim. Ele tenta fazer o mais precisa possível, etc., e não sabe. Ele tem que preencher uma série de planilhas, etc., para depois fazer um cálculo e saber onde é que chegou. E o tipo de avaliação que eles fazem, que envolve inferência estatística, uma porção de coisas, vai transformando o imóvel num modelo matemático. E o avaliador chega a perder de vista até o mercado imobiliário. Então, é a grande diferença da avaliação nossa e da avaliação feita pelos engenheiros, exatamente de acordo com a ABNT. Por isso, a gente não deve dizer que está seguindo a norma da ABNT, porque não é verdade. É deixar bem claro que se trata apenas de avaliação mercadológica. Exatamente. E o método é o método direto, comparativo direto de dados de mercado. Nenhum outro. Obrigado. Boa noite, primeiramente. Meu nome é Everton Simeone e a minha dúvida é quais seriam os cursos de nível superior que mais se encaixariam, assim, que não poderiam ser contestados uma avaliação a ser entregue para um juiz. E uma outra dúvida é, o CRES, se não me engano, já não determina na cartilha o valor de 1% para essa perícia, essa avaliação de imóveis, ou esse valor pode ser mudado? Muito bem, foi boa colocação, porque nós não tínhamos falado de tabela de honorários até aqui. Em primeiro, respondendo à questão da primeira sua colocação, do curso de nível superior. Qual seria o curso, né? Isso. O curso de engenharia, sem dúvida, supre qualquer discussão, até por causa, em função da BNT e Código de Defesa do Consumidor. Isso aí mata, realmente, eles estão a coberto. Agora, o nosso curso de gestão imobiliária, gestão de negócios imobiliários, com a avaliação de imóveis no currículo, ele dá uma qualificação também para o corretor para fazer avaliações maior do que o curso de TTI, simplesmente, né? E é um curso de nível universitário, pode suprir aquela questãozinha lá do artigo 145. Né? Agora, a sua segunda pergunta foi sobre... avaliação. Parece que, acredito... A tabela de honorários, isso. A tabela de honorários. Com relação à tabela de honorários, existem tabelas em vários creches, etc., já fizeram tabelas, etc. É difícil seguir a tabela, porque os imóveis variam muito de valor. Então, se você aplicar esse percentual, um percentual fixo, num imóvel que vale, um terreno que vale R$30 mil, como é que você imagina? Quer dizer, 1% sobre R$30 mil vai ser R$300, né? Então, R$300 vai ser a avaliação. Aí, se for um imóvel grande lá, uma indústria, etc., com um terreno muito grande, com várias edificações, etc., e esse custa, por exemplo, 20 milhões. Entendeu? Então, aí você não tem esse parâmetro, tem que ser flexível, ele não pode ser um percentual fixo para toda e quanto
proposta de honorários, sempre ele vai ter que propor honorários. No propor honorários, ele tem que levar em consideração, principalmente em juízo, porque depois na impugnação ele tem que defender, ele tem que levar em conta o tempo dispendido para a elaboração daquele trabalho. Eu queria também complementar. Muito obrigado. Eu queria complementar, pouca gente sabe, e está lá no site do CRESP São Paulo. Eu emiti uma certidão, uma portaria, há 4 anos atrás aproximadamente, Barcelos, instituindo uma tabela para a cobrança de honorários nas peritagens. E é a mesma tabela do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Está lá. Então, basta se guiar por aquela tabela e cobrar. Dificilmente vai ser contestado, porque é uma tabela do Tribunal de Justiça. Os valores são idênticos e estão recomendadas por uma portaria do CRESP São Paulo. Então, está lá. Basta pegar no site. Por favor, colega. Meu nome é Claudemir. Eu tive a satisfação de fazer o curso aqui no CRESP do COFES e sou membro também do CNAI, né? Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. Eu tenho encontrado dois obstáculos. E a pergunta é rápida. Nas prefeituras municipais, existem determinações de que só aceita laudos ou parecer técnico de engenheiros. Então, as prefeituras desconhecem as resoluções, todas essas nomenclaturas, essas mudanças que houve que o mercado está trazendo. Então, quando você entra com avaliação, é possível que eles recusem por não terem o conhecimento que muitos passaram a ter aqui hoje nas prefeituras. A outra, eu quero ter a oportunidade de dizer o seguinte: eu fiz o curso, só que o mercado está me dando experiência de que eu preciso ter, pelo menos, um curso de estatística, a fim de que ele agregue conhecimento quando eu tiver que dar um parecer técnico. Porque se a gente for levar um laudo lá na serventia, um laudo de parecer técnico e ser contestado, por exemplo, existem fatores de fachada, profundidade, ponto valorizante, essas coisas. Se a gente ter um técnico ali próximo da gente, eles podem contestar sobre isso. Então, eu gostaria de deixar uma opinião de que haja aula de estatística para esse fim. Obrigado. Bom, a primeira colocação sua foi com relação ao parecer das prefeituras. Das prefeituras. Sim, não. Muitas prefeituras, e não só prefeituras, bancos, não aceitam, só querem de engenheiro a avaliação, caixa econômica mesmo. E isso é natural, porque é uma coisa que está na BNT, eles querem seguir a norma, está escrito lá na BNT, tem que ser engenheiro de avaliações, etc. Então, tem muita gente ainda que está nessa exigência legal. É um trabalho que vai acontecer aos poucos, nós precisamos ter o resultado daquelas ações judiciais, o trânsito em julgado, para daí nós podermos, então, generalizarmos essa nossa competência já com base legal. E essa sua última colocação, a questão da estatística... É uma opinião da casa, se nos próximos cursos nos próximos cursos ter a matéria sobre estatística. Eu vou lhe dar a minha opinião. Eu não uso estatística nas minhas avaliações. Faço avaliações há muitos anos, eu não uso, eu procuro fugir disso, porque é aquilo que eu estava dizendo há pouco, a gente começa a criar um modelo matemático e começa a esquecer o mercado. Você começa a usar percentuais, inferência estatística, desvio padrão, média, etc. A eliminação de um dado de amostra, o corretor vai tirar porque ele está vendo que aquela amostra ali contamina, que aquele elemento está contaminando a amostra, aquele elemento é discrepante. Então, o próprio corretor já vai afastá-lo. Ele não precisa de um cálculo matemático para dizer que ele tem que tirar aquele valor. Ele vai tirar pelo conhecimento dele já de mercado, pela própria experiência. Só um minutinho antes da sua pergunta, queria também trazer uma outra novidade para vocês. A maioria não sabe. Oi, Celso, tudo bom? Olha aí, o Celso Raimundo veio lhe prestigiar. Sabe que tem lugar aqui na frente para você, Celso, está reservado lá. O Celso foi conselheiro federal lá no COFES também, muitos anos. Aí ele tinha até cabelo preto e... Senta lá, por favor.
Por favor, a senhora tem lugar lá? Tem lá. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo. Tem aí, eu tenho do lado aí. Eu quero dizer para os colegas que no site do Cresce tem um sistema desenvolvido aqui dentro do Cresce, altamente sofisticado, com todos os detalhes possíveis, que atende todas as normas, as NBRs, que você vai colocando os dados nas planilhas que se apresentam na tela do computador, com o seu conhecimento técnico, com os dados colhidos em campo. Você vai inserindo nos campos vagos e, ao término do preenchimento do documento, você dá Enter. E aí sai o preço do imóvel na tela. Parece bruxaria, mas não é. É técnica pura. É o conhecimento do corretor de imóveis aplicado a aquelas contas complicadíssimas que se faz. O sistema todo trata de fazer os cruzamentos e as equiparações. E um detalhe, quando você dá Enter e manda imprimir, ele imprime 11 laudas com as fotografias, tudo no seu devido lugar. Terminou de imprimir, dá uma grampeadinha, assina na última página, vai lá e entrega para o juiz. Um negócio assim, não, mas é de uma simplicidade ímpar. Agora, é claro, demora, mesmo com o conhecimento que nós corretores temos, para você, já de posse dos dados em mãos, ainda demora, sim, coisa de quase 1 hora para preencher aquilo tudo. Mas, olha, vocês ficam com um laudo diagramado, com uma apresentação finíssima e de uma qualidade fora do comum, incontestável. Agora, para ter acesso a isso, como é? Está lá no site, mas não tem todos, nem todos têm acesso, porque nós colocamos uma exigência para usar esta ferramenta. Que o colega seja colega ativo, que esteja na atividade de corretagem. E para isso, o que ele precisa? Ter pelo menos 10 imóveis anunciados no portal imobiliário do Cresce, para que a gente tenha um banco de dados expressivo. E daqui a um tempo, nós vamos ter, com base nos imóveis que estão sendo ofertados, você não vai precisar de sair em campo, se nós tivermos uma boa oferta, não vai precisar de sair em campo para pegar os comparativos, porque eles já estarão dentro do computador, dentro do site. Quando você pedir, ele já vai procurar lá pelo Google, de acordo com o endereço, e vai ver as ofertas que tem na região que são semelhantes. O sistema vai localizar e vai fazer para você e vai indicar quais são. Aí você vai poder pegar as fotos que estão lá expostas no próprio site. Imagina, você vai poder fazer avaliação praticamente sem sair de casa. E isso já está lá no site, está funcionando. Só não esse cruzamento de informações que ainda não temos um banco de dados suficiente que dê segurança. Então, nós precisamos que os colegas insiram imóveis no site para venda e locação, a fim de que possa complementar esse processo. E por isso a exigência que fazemos, 10 imóveis pelo menos, para você ter acesso a essa ferramenta gratuitamente. Por favor, colega, fique à vontade. Boa noite, senhores. Meu nome é Edson Pirinauski. A minha dúvida acho que já está esclarecida. Eu imaginava que seria necessário o curso de avaliador para poder me cadastrar como perito. Eu imagino que ficou claro que não. Agora é uma pergunta de caráter pessoal. Eu sou engenheiro, mas estou inativo há 20 anos. Eu não pago CREA desde 1990. No caso, eu teria que reativar o CREA. Na verdade, se for fazer um laudo como engenheiro, né? Todo o trabalho de engenharia, isso é de lei, você deve lembrar ainda disso, né? Tem que fazer RT. E para fazer RT e registrar RT, tem que estar em dia com o CREA. Então, eu acho que teria que reativar, sim, para poder fazer esse trabalho na qualidade de engenheiro. Aí sim. Obrigado. Ok. Boa noite. Meu nome é
Meu nome é Fleury e minha dúvida é o seguinte, o senhor como perito nomeado por um juiz, uma vez apresentado o laudo dentro das normas, no prazo, se as partes, se uma das partes ou as duas impugnarem o seu laudo, o senhor como engenheiro que a gente ouviu no começo do seu currículo, poderia levantar essa impugnação com o seu CREA? Pois não. Se o perito apresentou o laudo, seja ele de que profissão for, ele apresentou o laudo, ele foi nomeado perito judicial, terminou o trabalho, apresentou o laudo. Como eu disse, os assistentes técnicos vão poder fazer ratificando ou vão entrar com um laudo divergente. E as partes vão, então, analisar esses laudos e vão poder se manifestar por despacho do juiz, vão ter que se manifestar sobre eles. Quando as partes se manifestarem, uma que esteja se julgando prejudicada poderá impugnar o laudo, contestar alguns itens do laudo. Se o juiz achar que é importante, que essas questões não estão respondidas, o juiz poderá mandar que o perito complemente o laudo, informando ao juízo daquelas colocações que foram levantadas. Eventualmente, e isso pode não ser feito desta forma, como eu disse, pode ser feito em audiência de instrução e julgamento, porque aí o juiz convocará o perito, dará ciência a ele daqueles quesitos que estão formulados extra para serem respondidos em audiência. Às vezes o juiz faz isso para evitar maiores perdas de tempo. Mas aí a divergência seria só divergência de laudos das sim, divergências técnicas. Mas não? eu falo, se eu apresentar a formação de engenheiro para levantar a impugnação. Aí já é preclusa essa questão, porque quando o juiz nomeou, as partes já foram intimadas a se manifestar sobre a proposta de honorários. Lá era a ocasião deles terem impugnado, dizer, o perito não tem qualificação, por isso. Passou aquilo, precluiu. Não tem mais choro. Entendi. Muito obrigado. Bem, colegas, tem aqui um colega que está assistindo a TV Cresce no trânsito congestionado, olha só. Parabéns ao Cresce novamente. Estou estacionado devido ao trânsito intenso em São Paulo. Vendo que ia perder essa excelente palestra, lembrei-me que a TV Cresce transmitiria o evento. Parabéns pelo trabalho de todos. E aqui ele repete, é sinal que ele está assistindo mesmo, que ele repete aqui falando do curso e parabenizando e que vai se inscrever para fazer o curso. Mas, Marcelo, nós temos aqui mais algumas perguntas de internautas. Não, essa aqui está lá do pessoal que está lá no térreo do prédio, assistindo lá pela TV de tela plana. Marília França quer saber quanto será cobrado pelo corretor por uma avaliação. Bom, mas eu acho que está prejudicado, já falamos. né? Falamos. Tem lá a tabela no site do Cresce. Aqui do colega Daniel Ruedas, pela TV Cresce. Parabéns pela excelente apresentação. Tenho curso superior em negócios imobiliários, além de ser corretor ativo. Gostaria de saber se eu estou apto para ser avaliador e perito com essas atribuições. Muito obrigado. Ele tem o curso de? Gestão imobiliária. Gestão imobiliária. Já falamos também. Ele, como curso de gestão imobiliária, ele tem um curso de nível universitário, atende o que está no artigo 145 do Código de Processo Civil, e dentro da matéria em que ele vai opinar, que é mercado imobiliário. Consequentemente, ele pode sim ser nomeado perito do juízo. Perfeito. Então, não havendo mais perguntas a responder, eu quero informar a todos que no site do Cresce nós temos muitas informações sobre avaliação imobiliária. Muitas informações. E quero dizer para as senhoras e senhores que todos aqueles que queiram se apresentar aos juízes de sua comarca como candidatos a atuarem como peritos judiciais, basta mandar um ofício para o presidente do Cresce e eu, com muito prazer, vou fazer o ofício apresentando vocês aos juízes das comarcas que vocês indicarem. E aí vocês levam o ofício em mãos, se apresentem e aguardem ser chamados. Eu faço isso em grande número, muitos colegas me pedem. Então, fica aqui o aviso para os que estão presentes, para os que estão vendo também pela TV Cresce.